Hoje nós vamos começar com a parte gramatical da apostila 2. Esse conteúdo, a estrutura das palavras, na verdade, vocês já devem ter visto no nono ano, tá? Na apostila 2, ele se encontra na página 22 até a página 27. Só que esta aula de hoje vai ser só a explicação do que estuda a estrutura das palavras. Nós não vamos entrar na apostila propriamente dita. Vamos começar então. Vejam, vocês têm ali uma palavra, pedacinho, que pode ser separada de 3 formas diferentes. Pode ser separada a partir dos sons que são produzidos para formá-lo, a separação fonológica, né? O P, E, D, A, S, I, O, tá? A separação silábica, que é aquela que a gente usa quando está escrevendo uma palavra e faltou espaço na linha para terminá-la. Então, você vai usar o hífen e passar, translinear, né? A parte da palavra que falta para a linha seguinte. Então, eu posso escrever pedacinho. E, finalmente, a separação mórfica. Vejam que a separação mórfica, ela apresenta 3 partes, né? Pedacinho. Se vocês analisarem, qual das 3 vai permitir que você depreenda um sentido de cada uma das partes que aparecem ali separadas? Se vocês analisarem bem, com certeza, só a separação mórfica. Por que eu digo que é só a separação mórfica que me traz elementos que vão, né, me dizer alguma coisa, vão passar para mim alguma informação? Porque pedaço, que é o comecinho ali, vai informar o sentido básico da palavra, que significa uma porção, um fragmento, uma parte de um todo, né? E o in, que é a parte que eu acrescento àquele sentido básico da palavra lá, para indicar que ele é pequeno. Muito bem. A essas partes da palavra que trazem, né, que são portadoras de sentido e que nos informam alguma coisa, nós damos o nome de morfema. Por isso que aquela separação mórfica ali, né, recebe esse nome. Por quê? Porque a palavra foi dividida em morfemas. Pedaço, o sentido básico, in, que dá o sentido de pequeno, e o o a gente vai ver para frente quando nós continuarmos a estudar a estrutura das palavras. Então, o que você estuda em estrutura das palavras? Basicamente, os morfemas, ou seja, as partes significativas menores que vão trazer um sentido, né, uma informação para nós. Bom, esses morfemas, eles se subdividem, né, dependendo da função, da informação que eles nos dão, né, na palavra. Então, toda a palavra, qualquer palavra, vai sempre ter um radical. Então, o que é o radical? É aquele pedaço da palavra que informa o sentido básico dela. Ali nos exemplos, temporal, o radical é temp. Entardecer, o radical é tarde. Por que eu digo que temp é o radical? Porque a partir do radical temp, eu posso formar muitas outras palavras. Temperatura, atemporal, tempestade, temporizador. E de entardecer, a mesma coisa. O radical tarde gera entardecer, como nós vimos ali, tardinha, tardiamente. Então, vejam, a parte da palavra que se repete e forma outras, né? E traz sempre com ela o sentido básico de uma palavra,
é o que a gente chama de radical. Agora, pessoal, cuidado, não confundam, porque vocês têm uma sequência de letras iguais que esse radical aparece em várias palavras. Vamos pegar um exemplo. Se vocês pegarem a palavra água, o radical, né, vai até o U, A-G-U, agu, certo? Como é que eu sei que o radical vai até o U? Basta pensar em um verbo, por exemplo, aguar, né? O verbo aguar, se você conjugá-lo no presente do indicativo na primeira pessoa do singular, eu aguei. Então, o que vai aparecer? O aguar, o AR final, já foi substituído por EI. Então, o radical é só o AGU. Só cuidem para não fazer como muitos já fizeram e colocaram, por exemplo, forme palavras a partir do radical da palavra água, e muitos me colocaram agulha ou águia. Mas tem o AGU. Espera aí, não é por aí não, gente. Cuidado aí. Aquele sentido básico tem que permanecer. Sempre, tá? Cuidado. Outro tipo de morfema são os afixos. Então, o que é um afixo? É um morfema que você vai juntar ao radical, que pode aparecer antes, e daí ele vai se chamar prefixo, ou pode aparecer após o radical, nesse caso, sufixo. Olha um exemplo ali de infelizmente. O radical é feliz, tá? Aí você tem o in, que significa negação, prefixo. Então, se você pegar só o prefixo e o radical, você vai ter infeliz. E in, então, significa infeliz, melhor dizendo, aquele que não é feliz. Agora, se nós pegarmos o mente, mente é o sufixo formador de advérbios. Né? A maior parte dos advérbios formados por mente são advérbios de modo. Então, felizmente ou infelizmente, né, está indicando que essa palavra é um advérbio formado a partir do radical feliz. Além do radical e dos afixos, que se dividem em prefixos e sufixos, nós temos, entre os morfemas, aquilo que nós chamamos de desinências. E dentro das desinências, nós vamos ter as desinências nominais e as desinências verbais. As desinências nominais vão indicar o quê? A flexão de gênero, masculino e feminino, quando a palavra, né, sofre essa flexão, quando eu tenho palavras que podem ir para o masculino e feminino, e de número, que indica que a palavra está no plural. No nosso caso, em língua portuguesa, qual é a letra que indica que a palavra está no plural, está indicando mais de um? A letra S. E as desinências, né, de gênero masculino e feminino, quais são? Para o masculino, normalmente o, para o feminino, a. Então, olhem um exemplo ali, ó. Em garotas, eu tenho o radical garot, eu tenho a, que é a desinência de gênero feminino, e o S, que é a desinência de número plural. Esse tipo de desinência, masculino e feminino e só plural, eu tenho apenas em substantivos, adjetivos, pronomes, alguns numerais, ou seja, só nas palavras variáveis. Depois, dentro ainda do grupo das desinências, nós temos as desinências verbais. A própria palavra diz, desinência verbal. Verbal refere-se a verbo. O que essas desinências vão informar para nós, né? Esses morfemas? Vão mostrar para nós pessoa e número, e também, ou, né, tempo e o modo verbal em que está o verbo, certo? Na língua portuguesa, nós temos uma vantagem.
Se você pegar o inglês, por exemplo, quando você conjuga qualquer verbo regular no presente do indicativo, ele só vai mudar uma vez nas terceiras pessoas que vão receber a letra S. Se eu pegar o verbo, vamos pegar o verbo to love, né? Amar em português. Você só vai ter I love, you love, he, she, it loves, we love e they love, certo? Aí o que acontece? Para eu indicar quem é a pessoa, quem é o sujeito, em inglês, obrigatoriamente eu tenho que colocar o sujeito. Em português, não. Por quê? Porque muitas vezes esse sujeito está implícito no próprio verbo. Olha o exemplo ali. Se você usar, né, você quiser usar o sujeito como primeira pessoa do plural, você não precisa colocar o nós na frente. Por quê? Porque todos os verbos, sejam eles regulares ou irregulares, independente da conjugação a que eles pertençam, independente do tempo e do modo, todos eles na primeira pessoa do plural sempre vão terminar com o morfema mos, que indica a primeira pessoa do plural. Então, aí eu tenho a desinência que está me informando a pessoa e o número. E qualquer verbo que você conjugue no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, como é o exemplo que está ali, né? Começássemos, o se vai aparecer. Então, este se está indicando, está dizendo para mim, está me informando, olha, o verbo começássemos está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então, esse se aqui é o que a gente chama de desinência de tempo e modo. Pretérito imperfeito, modo subjuntivo. Aqui nesse slide, vocês têm todas as desinências de modo e de tempo e de número e pessoa dos verbos. Então, deem uma olhadinha, inclusive, dependendo da conjugação. Como é que você vai identificar as pessoas do discurso, né? Ou o tempo e o modo. Vocês têm ali tudo explicadinho. Deem uma olhada que essas tabelas aí são bem interessantes. Um outro morfema que vai aparecer é a vogal temática. Na maior parte das vezes, a vogal temática vai aparecer onde? Nos verbos. E ela vai indicar para nós qual é a conjugação desse verbo. Qual é a conjugação a que esse verbo pertence. Então, se for, né, a vogal temática de verbo, nós temos os verbos que, quando estiverem no infinitivo, ou seja, quando eles não estiverem conjugados, como estudar, cantar, brincar, eles terminam em ar. Então, a vogal A está indicando para mim o quê? Olha, o verbo começar, como é o exemplo ali, é de primeira conjugação. O verbo viver ou comer, como aparece aí também, é o de segunda conjugação. Então, a vogal E está indicando que o verbo pertence à segunda conjugação. E terceira conjugação é o verbo ir, em sorrir, partir ou produzir, como aparece no exemplo. E quando nós juntamos o radical de um verbo e a vogal temática, nós temos aquilo que se chama tema. Então, quando se falar em tema, dentro da estrutura das palavras, bem entendido, o que passa a ser é a junção do radical com a vogal temática. E, finalmente, né, dentro dos elementos que fazem parte da estrutura das palavras, nós temos as vogais e consoantes de ligação.
Elas não são consideradas morfemas, por quê? Porque elas não vão dar nenhuma informação para nós. Não vão dizer se a palavra está no masculino ou feminino, não vão indicar se é o radical, nada. Para que elas servem, então? Simplesmente para ligar, né, dois radicais ou um radical a um sufixo para facilitar a pronúncia. Então, olhem exemplos ali das vogais de ligação. Em gasômetro, aquele O, ele está ali simplesmente para juntar o radical gás com metro, que significa medida. A mesma coisa o I em cafeicultura. É uma vogal de ligação que está ligando café, cultura. E no exemplo embaixo, vocês têm a consoante de ligação. Por quê? Porque em ambas as palavras ali, o sufixo, na verdade, é eira. E o que se usou para facilitar, né, para não ficar estranho? Mamaeira ou chaeira. Fica até difícil de pronunciar, né? Então, para melhorar a pronúncia, optou-se por colocar uma consoante de ligação. O D, no caso de mamadeira, e o L, no caso de chaleira. Então, esse é o conteúdo da estrutura, quando nós vamos estudar, né, as estruturas das palavras.